Oi pessoal, aqui é o Luiz Sérgio Marota. Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Emmanuel. Que é Dauro Mendes, e eu gostaria de relembrar uma frase do Cristo, que é: a cada um segundo suas obras. Olá, aqui é a Candice Guinter. No reino do Espírito, só o que sabe pode auxiliar com eficiência aos que precipitaram os abismos. Pérolas de sabedoria. Olá pessoal, aqui é Michele Mello. A minha frase é: a educação é luz que se acende na intimidade da alma, permitindo-lhe o desabrochar para a vida plena no seio eterno do Criador e Pai. Eurípides Barçanufo, do livro Psicografia e Prova Judicial. Olá pessoal, eu sou Fábio Aguilar. Minha frase é: poderoso é o sol da verdade, Eurípides Barçanufo. Olá pessoal, é Geraldinho Lemos. A frase de Johannes Kepler, astrônomo e matemático alemão do século XVI e XVII: é preciso reunir religião e ciência, matemática e música, medicina e cosmologia, corpo, mente e espírito em uma inspirada e luminosa síntese. Olá amigos, aqui é Silvana Saldanha. A educação é a melhor herança que os pais transmitem aos filhos. Pérolas de sabedoria. Bom gente, nós estamos aqui hoje para mais um podcast do Portal Saber. Com muita alegria e muita satisfação, e hoje o tema nosso é a justiça e a mediunidade. Estamos aqui, além desses que vocês escutaram, com outros grandes amigos nossos, o Denis Perdigão, a Lívia Dias, Elisa Randam, Ana Carolina Cury, Solange Gentz e Marconi Gomes. Marco Gandra, você não falou, não? Marco Gandra está aqui, é tão microfônico, né? E tá faltando alguém que eu não tô vendo. Tem a filha dela ali, que é a Isabela. Isabela, filha da Candice. Vamos então agora para a nossa leitura de e-mails e recados. Eu tenho uma música de justiça mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Oi amigos, aqui é o Marco Gandra e vamos agradecer profundamente todas as mensagens que tivemos nos trazendo aí parabéns, felicidades pelos 2 anos do Portal Saber. Foi um momento muito agradável receber essas mensagens, receber esses e-mails, receber mensagens pelo Facebook, foi muito bom, gente. Isso realmente mexe muito conosco. E é isso mesmo que nós desejamos. Desejamos ter esse contato íntimo no qual possamos passar para vocês alguma informação e receber muito mais informações. Agradeço a todos também que nos mandaram mensagens falando que estão em oração pela gente. E hoje, infelizmente, nós não vamos relatar todos os nomes porque são muitos e correríamos o risco de deixar alguém de fora. Mas muito obrigado. Eu lembro a todos que quem desejar mandar e-mails para nós, pode fazê-lo encaminhando para contato@portalsaber.com. contato@portalsaber.org. Nosso domínio é .org, ok, pessoal? O nosso blog, que tem todos os nossos podcasts, tem todos os nossos episódios, incluindo este que você está ouvindo e muitos outros, você vai ter acesso em www.portalsaber.org. As pessoas que gostariam de entrar em contato conosco pelo Facebook ou nos mandar alguma informação ou até mesmo ficar atualizados quanto aos episódios do Pode Saber, entre em www.facebook.com/portalsaber.org. Dá um like na nossa fanpage. Desejo a vocês um ótimo episódio que hoje está fantástico com grandes convidados. Um grande abraço.
Nós vamos discutir então aqui hoje um pouquinho, vamos levantar a questão da quebra de paradigma na questão acadêmica no que respeita à justificativa ou então à evidência de uma prova psicográfica, no uso dela, por exemplo, na questão judicial. Nós gostaríamos também de focar um pouquinho mais a nossa atenção em alguns convidados de hoje que têm experiência na área jurídica, que são a Silvana, a Michele, a Candice, o Fábio e o Dal. Quando vocês forem falar, vocês podem também fazer um pequeno resumo da experiência que vocês têm na área. Eu sou funcionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a gente lida lá com direito, casos interessantes e tudo mais, e do meio jurídico, e a gente vai, dentro do possível, trazer alguns elementos, né? Meu nome é Candice Guinter, eu trabalho como servidora pública no Tribunal Regional do Trabalho, sou analista. A experiência que a gente tem para trazer em relação ao judiciário, essencialmente a área trabalhista, é o grande movimento conciliatório que existe, diferenciado da justiça civil e da penal, é o esforço de que as partes saiam, até mesmo pela questão da relação do trabalho, né, em que sempre a culpa dos dois lados, um esforço de conciliação, e a gente vê como isso vai de acordo com a proposta do Cristo, de que as partes se reconheçam e se perdoam. E é muito bacana ver o judiciário caminhando para isso e sendo influenciado nesse sentido. Em qual cidade, Candice? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom, eu sou Michele Ribeiro de Melo. Eu sou professora de Direito Civil na Faculdade de Direito da Alta Paulista. Eu sou formada em Direito, fiz mestrado em Direito, em Teoria Geral do Direito e do Estado. Trabalho a questão da pesquisa na vertente da psicografia como prova judicial. Eu fiz uma dissertação de mestrado, né, nesse tema, e essa dissertação tornou-se o livro, mas um livro, como uma pesquisa acadêmica, um livro jurídico, né, editado pela Lex Magister, que é uma editora jurídica. O título do livro é A Psicografia e Prova Judicial. Olá pessoal, meu nome é Fábio Aguilar, sou bacharel em Direito, formado pela Faculdade de Direito da Alta Paulista, em Tupã. Milito na advocacia desde 2003, final de 2003, início de 2004. Tenho especialidade em processo civil pelo Univem. E o que temos percebido muito, aproveitando a fala da nossa querida irmã Candice, o judiciário tem percebido que sem a conciliação não vamos chegar no denominador comum, que é a pacificação social da sociedade. Porque uma sentença, muitas vezes, acaba trazendo discórdia e desunião para ambas as partes. Então, o acordo sempre é a melhor solução. Olá, amigos. Eu sou Silvana Saldanha, trabalho na área jurídica há pelo menos 20 anos, formei pela PUC de Minas Gerais e trabalhei como assessora durante 10 anos no Tribunal de Justiça. Hoje estou atuando em vara de família, atuei muito no civil. O que eu percebi é que existe uma resistência muito grande, principalmente na segunda instância, em aceitar essa questão que não seja considerada muito técnica como prova. Infelizmente, porque para a gente a mediunidade ela é uma ciência, e a Michele vai estar aqui para falar sobre isso melhor. Mas vejo também um movimento de magistrados novos que estão abrindo a mente para essas novidades, para facilitar o trabalho até deles mesmos, porque julgar é sempre uma tarefa muito difícil. E mesmo não sendo magistrada, eu trabalhei com isso, como sendo assessora, e extrair de autos provas que nos convençam de quem está com a razão é muito difícil. Sempre quando há uma prova técnica, o trabalho facilita muito. Então eu acredito que a mediunidade vem para o direito para nos ajudar a fazer justiça.
queria fazer uma introdução, passando imediatamente a bola para nossa convidada, né? Que é o seguinte: nós estamos vendo ainda uma inércia, uma resistência que é fruto da cultura positivista, desenvolvida principalmente a partir do século XIX, de forma mais intensa, que ainda engessa o meio intelectual acadêmico de aceitar determinadas questões relacionadas ao invisível, ao imponderável, presos na camisa de força do positivismo, que muitos ainda estão. Mas o interessante observar, que a gente vê sendo construído a partir do século XX, principalmente, e que está evoluindo de forma cada vez mais acelerada, é essa quebra desses conceitos positivistas engessadores, desse engessamento, dessa camisa, é a libertação dessa camisa de força positivista que foi colocado na ciência e em outras áreas importantes do pensamento humano. Nós estamos vendo a ciência trazer para a gente cada vez mais evidências e fundamentos para a existência do imponderável, do invisível, de realidades paralelas, estruturadas em outra forma de realidade, em outra forma de energia, outra forma de substância, melhor dizendo. E isso está ganhando uma intensidade tão grande no meio da física, no meio da matemática, principalmente da física, que está quebrando aos poucos esse paradigma e abrindo essas portas. Porque a realidade ela é muito maior do que a gente sequer imagina. Ela é muito mais profunda e complexa, e a nossa realidade é uma mínima expressão, uma mínima película, boiando na superfície desse oceano infinito, gigantesco talvez, do imponderável, né, do invisível. Esse encontro que a ciência essa construção que a ciência está trazendo para a gente, também há áreas da filosofia, que estão se encontrando como se fosse um túnel sendo construído, né, em lados opostos. A ciência e a filosofia construindo de um lado e a espiritualidade trazendo elementos de outro, vão trazer essa convergência e mostrar pra gente que a coisa é muito maior do que a gente sequer imagina. Como é que você está vendo isso? É isso mesmo, Dauro. A pesquisa, quando nós iniciamos, né, ainda na monografia, lá na graduação, sentíamos sim uma grande dificuldade. No mestrado, essa dificuldade aumenta porque é uma pesquisa mais séria. Quando nós tratamos de espiritualidade numa academia de direito, e foi pela primeira vez, né, que esse tema foi discutido na academia de direito. Uma grande resistência, mas nós percebíamos pela ignorância, pela dificuldade da compreensão da mediunidade, dessa espiritualidade, dessa aplicabilidade da mediunidade que é a psicografia. Sim, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas resistências, mas também muita compreensão daqueles que, a partir do momento que observavam do que se tratava, né, a pesquisa, qual era o tema central, o que é a mediunidade, como ela pode ser aplicada nos meios jurídicos em relação à psicografia, que não afronta nenhum princípio, que nós podemos fazer exames que comprovem toda essa situação da psicografia para ser utilizado. Quando nós esclarecemos, né, a partir da educação, então quando nós tratamos, né, a educação ela é a grande arma para que nós possamos modificar o mundo. Então quando nós tratamos da mediunidade nos meios acadêmicos, levando para quem não compreende ainda a espiritualidade, é um grande ganho, é realmente uma quebra de paradigma, né? Como Thomas Kuhn nos dizia, uma revolução, e nós estamos vivendo um novo paradigma, uma quebra de paradigma em todas as áreas, de todos os conhecimentos, seja nas letras, na ciência biológica, em todos os ramos científicos nós estamos vivendo essa quebra de paradigma. Coisas estão acontecendo, paradigmas estão sendo modificados, e o judiciário não poderia ficar de fora dessa transformação, dessa modificação. Michele, é hora, né? Como é que foi a sua dificuldade quando você propôs o tema no seu mestrado? No mestrado, os companheiros de trabalho, os companheiros, né, os colegas de mestrado, nós tínhamos duas vertentes. Aqueles que tinham muita dificuldade em aceitar. Quando esse tema era proposto para fazer uma explanação simples, virava um auê na sala de aula e acabava a aula, né? Porque era uma discussão profunda. Mas nós tínhamos aquele outro lado de pessoas sedentas por conhecer mais. Elas queriam saber, elas paravam no corredor, todo mundo queria perguntar. Então nós tínhamos essas duas vertentes, pessoas com muito interesse em saber e pessoas totalmente fechadas. Não é possível tratar de religião dentro da academia. Religião e ciência não se confundem. Então até você conseguir explicar que a mediunidade não é religião, que a mediunidade é uma lei natural, né? É uma lei natural que rege todos nós, demorou. Deu um pouco de trabalho, né? E tem dado. Esse é o trabalho. Essa é a vertente nossa do trabalho. Michele, eu acho que o ponto central é exatamente fazer essa distinção. Porque quando se fala em mediunidade, o que o meio acadêmico pensa é que é religião. Exatamente. Né? Então, era a sua preocupação de levar o conhecimento científico
Dizer, não, nós estamos trabalhando com o auxílio para a justiça. O ponto central é conseguir fazer essa distinção, dizer assim, a mediunidade ela não é uma religião, ela é uma prova mesmo, ela é uma questão científica. A psicografia sendo usada como uma prova, qual é o caminho, o que tem que ser analisado, o que tem que ser visto, e se isso é uma prova que só quem é espírita está apto para utilizar. Ou se alguém, um juiz, um advogado que não seja, que não tenha esse entendimento, ele também vai conseguir usar essa ferramenta. É muito legal, Candice, essa pergunta, porque o centro da pesquisa está nisso, né? Está nesse foco, nessa essência. Que como nós estamos falando de mediunidade, né? Mediunidade, depois o Geraldo pode nos ajudar a conceituar melhor isso, é um fenômeno natural, né? Que existe para todos nós, é uma lei divina que rege a todos nós, sendo espíritas ou não, sendo católico, tendo religião, sendo ateu, tanto faz, né? Não é um rito que nós temos na doutrina espírita, não é um dogma que nós inventamos, não é uma crença, é uma realidade, é uma verdade. Então, como tratar disso na academia, como levar isso para a prática, para o direito? Então, nós estudamos os princípios, né? Fundamentados em alguns princípios gerais que regem esse nosso sistema jurídico, como o princípio da liberdade probatória. Nós podemos receber no judiciário todas as provas que são capazes de comprovar determinada alegação, determinado fato, desde que essas provas sejam lícitas. Então, a discussão daqueles que vão contrário a esse ponto, a essa tese, é de que a psicografia, como se trata de religião, ela é uma prova ilícita. E não é, porque a psicografia é mediunidade é um fenômeno natural, logo não é religião. Independe totalmente de religião. Não é uma prova ilícita, ela é uma prova totalmente lícita. Se ela é lícita, ela pode ser utilizada no judiciário para comprovação de um fato. E nós temos outros princípios. O juiz ele tem a liberdade de valorar as provas de acordo com o seu entendimento. Esse é um princípio muito importante. Não ofende o contraditório. Mas aquele que psicografou deixou uma mensagem só para um, e a outra parte? A outra parte ela tem toda a liberdade do mundo para conseguir as outras provas. É como se fosse mais uma prova, uma carta que você recebe. Quando tem uma prova documental, como nós fazemos no judiciário? É a mesma coisa. Como disse a Silvana, é para auxiliar o judiciário nessa busca pela justiça. Não é para travancar nada, muito pelo contrário. É para ajudar, é para auxiliar. Então não tem essa dificuldade. Um documento, quando chega no judiciário, nós vamos fazer um exame grafoscópico ou grafotécnico, né? Para verificar de quem que é essa letra. E nós conseguimos, né? E aí, até lembro do Chico, porque nós trabalhamos muito em cima de algumas cartas que o Chico psicografou, de parentes, né? De desencarnados. E as mãezinhas buscavam muitas vezes, né, aflitas, uma consolação, e recebiam uma carta dizendo: olha, aquilo que aconteceu foi acidental. Como no primeiro caso, né, do Maurício, foi acidente. Não foi proposital, e ele deixa ali a sua marca, ele deixa a sua assinatura, não é a assinatura do Chico, né? Então existem condições de nós podermos fazer uma análise em cima da letra, da assinatura, existe. A grafoscopia atesta, nós temos o estudo do Perandrea, que ele fez em cima das psicografias recebidas pelo Chico Xavier, e ele comprovou que as letras, que as assinaturas, aliás, a letra não, mas a assinatura, o espírito quis deixar assim, sou eu. E aí fez um exame grafoscópico em cima e foi atestado pela ciência. Porque a perícia grafoscópica é uma ciência, ou não é? Ou ela é uma ciência, nós utilizamos no judiciário, damos aquilo o valor que ela tem, ou não. Não podemos ser 2 pesos, 2 medidas. Mas no caso da psicografia não pode? Pode. Então faz ali a grafoscopia. Quando a mediunidade é aquela intuitiva, e aí nós não temos condições, né, da letra ser modificada. Tem uma maior dificuldade. Mas e a quantidade de detalhes? E os pormenores que essas cartas deixam? É só fazer a perícia em cima desses pormenores, investigações em cima de tudo isso. Então o campo é muito amplo para pesquisa, o campo é muito amplo para prova, para auxiliar o judiciário. Eu acho que isso abre uma discussão que é basilar, que Allan Kardec enfrentou de cara. As pessoas que estão comprometidas por vários motivos com a vida humana,
com a questão das ordenações humanas, tem uma grande dificuldade de encarar a evidência. O advogado australiano Victor Zamet, por sinal um advogado, né, que diz que quem tem que mexer com evidência não é o cientista, não é o químico ou o físico, mas sim o advogado, que ele mexe com provas constantemente. Ele diz assim, ele classificou 9 questões que impedem os céticos de mente fechada, dogmáticos, como ele chama, de encarar a evidência. E isso está se tornando uma questão tão clara para o mundo inteiro do estudo da paranormalidade, a dificuldade que os cientistas do chamado mainstream estão tendo de sequer abrir um livro ou sequer enxergar uma evidência. E isso é muito interessante porque Allan Kardec já dizia isso no capítulo O Crítico, no livro que é o Espiritismo. No capítulo O Cético, ele elogia, porque é uma pessoa de boa mente que quer pagar, está pagando para ver. Mas no capítulo do Crítico, é uma pessoa que tem uma crença, que é isso que o Dauro fala, a crença no pressuposto materialista, que hoje é uma crença. Porque as evidências paranormais que estão aí hoje no mundo, esse advogado fala assim, ele tem um site e desafia qualquer cético a dar $1 milhão para qualquer um que provar que a paranormalidade não existe. Até hoje não foi desafiado. É interessante observar que eles estão fundamentando toda essa estrutura, essa construção para a defesa desse tipo de posição em cima da matéria. Mas o que é a matéria hoje, que cada vez mais se apresenta como um fantasma que aparece para a gente, como em breves lampejos de existência aqui para a gente? Isso é muito interessante. Eles estão fundamentados, querendo estar fundamentados numa base que é um fantasma, é fugaz, é um processo talvez ilusório. Vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi um post no meu Facebook a respeito de uma reportagem no Brasil de uma menina que estava sofrendo um fenômeno de poltergeist na casa dela. Aquele esquema das pedras, etc. Chamavam os pais inocentes, né? Chamavam a Brigada Militar, o pessoal da polícia. E o pessoal da polícia fala, olha, eu estava dentro da casa e eles falaram exatamente o que acontece nos fenômenos de aporte. As pedras apareciam e faziam barulho, mas não feriam a parede nem o corpo da menina, que estava a médium, vamos dizer assim, né? E ficava aquela coisa, chamaram o serviço social, todo mundo testemunhou, o guarda lá, o rapaz do policial, falando na entrevista, não, nós vimos, né, o vizinho, os móveis se moviam sozinhos na casa. Foram conversar com a psicóloga, e a psicóloga falou mais ou menos o seguinte, vou tentar parafrasear para vocês. Bom, eu não vou falar aqui de fatos. Eu não vou falar de fatos, de pedras voando ou aparecendo, coisa do tipo. Eu vou falar aqui de coisa científica. Eu vou falar aqui eu vou tentar ver o que está fazendo com que essas pessoas acreditem nisso que elas estão pensando que está vendo. Olha que nível de fuga da realidade, da evidência que chega à questão acadêmica. Quer dizer, ela está querendo dizer, na verdade, que uma comunidade está iludida ou está sofrendo uma alucinação, que alguém deve estar, sei lá, queimando uma moita de maconha ou coisa assim na vizinhança, então quando chega todo mundo lá, inclusive o pessoal da brigada, fica todo mundo alucinado, né? E a análise científica, para começar, se baseia em eu não vou falar de fatos. Ué, como é que você vai fazer uma análise científica de uma coisa se você não vai analisar o fato? Nós estamos condenando a menina, nós sabemos que existe um outro motivo para você ter esse problema, que é um dos motivos que o advogado ele lista, é o motivo da conveniência, da questão do poder, do dinheiro, que às vezes ela tem a profissão dela, ela vai estar comendo, meu Deus, como psicóloga, começar a falar aqui que eu já de cara acredito no fenômeno, é que essa psicóloga está querendo chegar num tratamento para a família. Ela está querendo, já partindo do pressuposto que o fato não se deu, o fato físico, e que aquilo é uma ilusão. Como? Entendeu? Isso... Uma alucinação coletiva. Uma alucinação coletiva. É isso que o advogado fala assim, ele fala, olha, eu quero provar, eu quero que qualquer um no meio acadêmico aqui prove que todos os policiais da América do Norte, que já se utilizaram de mediunidade, que já utilizaram essa mediunidade para achar crimes, para achar criminosos, etc., todos estavam enganados, que todos que assinaram documento de depoimentos,
estavam sendo falsos ou fraudulentos ou completamente iludidos, que estavam sendo fraudulentos, que estavam sendo agindo de má fé. Quer dizer, provar isso tudo, se vocês provarem isso, dão $1 milhão para você. O Michele, eu quero só recordar um ponto que você tinha falado importante, dessa resistência em relação à religião no meio acadêmico que você observou. A gente tem que entender o contexto disso, a razão disso, parte do porquê desse processo. Primeiro, a história que a religião institucionalizada apresentou para a humanidade, principalmente desde a Idade Média, a partir daí, esse processo histórico, aliás, até antes, esse processo histórico da religião, de como a humanidade institucionalizada, os seus representantes maiores, representantes do poder, como é que eles lidaram com a questão da religião? E como é que isso foi colocado para a humanidade? Com todos os seus excessos, com todos os seus erros. Então isso criou naturalmente uma resistência que nós vimos surgir daí por várias razões, o iluminismo e outros processos de libertação do pensamento humano a partir em sequência da Idade Média, né? Depois da Idade Média. Então eles têm razão de ter a desconfiança em relação à religião e se resguardar. O meio científico, o meio filosófico, eles têm suas razões, e a gente entende. Agora, o outro lado é que muitas das críticas, eu vejo inclusive de cientistas importantes, aqueles que se dizem ateus, né, e alguns até raivosos, chamados agora dos neo-ateísmo, né, desse movimento neo-ateísmo, encabeçado pelo Richard Dawkins, né, um biólogo evolucionista e outros aí e tal. Muitas vezes a gente vê que o ataque raivoso deles e a obsessão é em relação a essa forma antiga de religião e de religiosidade, e os excessos e os erros e os crimes que foram praticados em vista disso, né? Decorrente disso, dessa forma de ver a religião e de lidar com a religião por algumas pessoas, num determinado momento da humanidade. Agora, em relação a um novo entendimento da religião, o que é religião? Como processo que nos religa, um processo fundamental de alta importância, que nos religa a algo maior, caso isso exista, e cada vez mais estamos vendo evidências, de acordo com o avanço do conhecimento moderno, evidências a favor desse algo maior possivelmente existir. Então a religião é esse processo que nos religa a esse algo maior, a essa fonte maior. Então isso tem que ser entendido, e não, quando a gente fala de religião, levar para a caricatura do antigo, da forma antiga de ver os excessos, a ignorância, a forma considerada, as crendices, né, os abusos que a gente foi, principalmente pelas religiões institucionalizadas. Dauro, deixa eu entrar aqui nesse assunto pelo seguinte: uma das premissas que a Michele tocou é justamente que no caso do trabalho dela e do esforço dela acadêmico, não tratar de religião. Isso. E sim tratar da mediunidade como um fenômeno natural. E nós vamos lembrar o seguinte: a mediunidade como fenômeno natural ela é um fenômeno histórico presente em todas as culturas humanas, em todos os quadrantes da Terra. Não importa se numa tribo primitiva da África ou no ambiente do budismo na Ásia, né, dentro da história cristã, no catolicismo, ou no cristianismo ortodoxo, aqui no Brasil com o espiritismo. Não importa, em qualquer quadrante e em qualquer cultura, nós tivemos fenômenos mediúnicos em todas elas. Por exemplo, no judaísmo, no zoroastrismo, e podemos estudá-los, sim. Só que aconteceu um fenômeno de progresso da humanidade a partir do momento em que Allan Kardec, como cientista que era, na França do século XIX, escreveu, estudou o fenômeno e organizou as ideias para publicar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns como um primeiro tratado da ciência mediúnica. Quer dizer, a partir da compreensão de Allan Kardec, nós tivemos apenas o entendimento do que é a mediunidade, que antes estava no mundo do maravilhoso, do sobrenatural, aquela coisa assim, um misto de religiosidade. Era a pré-ciência. Misticismo. De misticismo, fanatismo também, não é? Então, nós temos uma diferenciação histórica a partir do momento em que Allan Kardec estuda o fenômeno e mostra para nós, no seu tratado,
o mecanismo da mediunidade. Como a mediunidade acontece, como ela é natural, ela é de todos os seres humanos e vai classificar a mediunidade. Eu acredito que é sobre esta base que o trabalho da Michele começou. Agora, Michele, antes de você Geraldo? continuar, Michele, só um detalhezinho que eu acho que a gente deveria colocar aqui também, nos utilizando a ciência psicologista. Um ponto que os psicólogos hoje estão chegando à conclusão, inclusive, sobre a questão do ceticismo e do dogmatismo, né, cético, é que, na verdade, a estrutura mental do cético é a mesmíssima estrutura mental do dogmático religioso. Do fanático, não há diferenciação. Todos dois, por exemplo, o cético materialista, ele tem uma crença, porque hoje, com as evidências, tanto da paranormalidade, quanto as evidências cosmológicas da física quântica, estão dando inúmeras chances para você ver que a coisa não é tão limitada quanto o paradigma materialista sempre pregou. Mas eles têm uma dificuldade, a pessoa que se atém a isso, tem a mesma dificuldade de enxergar evidências contrárias que um religioso de qualquer religião dogmática tem. Exatamente. Então, esse aspecto, inclusive tem até nomes, catexia, negação por dissonância cognitiva, eles estão com vários nomes técnicos hoje, psicológicos. E o mais interessante, Allan Kardec já tinha intuído isso. Porque no capítulo do livro que é o Espiritismo sobre o crítico, e diga-se, quem for ler vai ver que o crítico, ele está dizendo, é hoje o que a gente considera o cético dogmático. Ele diz, o cético dogmático diz assim para Kardec, prova para mim. Deixa eu ficar participar de 2 reuniões suas aí que eu quero ver se isso é verdade. Eu falei, olha, eu estou aqui há 1 ano para me convencer. Eu sei em 2 reuniões você está dizendo que você está querendo, você vai se convencer, não é? Ou seja, e você está pressupondo, você é um cético filosófico, ou seja, você não quer se convencido de nada. Você tem um problema psicológico. Eu não falava isso porque não existia nem essa palavra na época. Mas você tem um problema psicológico. É o que o Dauro falou, o Richard Dawkins, por exemplo, né? Ou, por exemplo, desculpa, eu falei em inglês. Richard Dawkins, emendei. O Richard Dawkins, por exemplo, né? Ele tem uma atitude psicológica característica que não é científica. Que não é científica. De um dogmático religioso. Os próprios cientistas estão falando que a posição dele já não é mais científica. Exatamente, é um dogmático religioso, ele é agressivo muitas vezes. Então, esse ponto psicológico é muito importante, porque a religião cometeu muitos erros. Hoje a ciência, sob as mesmas características dos dogmáticos dos tempos passados, e nós somos reencarnacionistas, entendemos isso muito, né, faz um papel dos sacerdotes dogmáticos e absolutos na sua crença. Né, porque o cético verdadeiro está aí para ver o que for, a evidência, sem problema, sem erro. Exatamente. Voltando naquilo que o Geraldo disse, né, realmente está embasado nisso. Na mediunidade, como um fenômeno natural, que sempre existiu ao longo da história, mas que com Kardec abre-se um novo portal, inclusive para a ciência. Mas os dogmáticos, né, esses cientistas que têm essa postura ainda com essa dificuldade da compreensão da espiritualidade, e os que não são cientistas, mas que são aqueles que não conseguem compreender a espiritualidade, que tem essa postura do fanatismo, é realmente uma religião, né? O materialismo, ele é uma crença, você tem que acreditar muito que existe o nada. É uma crença e é uma crença bastante fundamentalista. Então é bem complicado. Se você não quer ser convencido de nada, você tá ciente de que não existe o nada, então não tem nada que te faça. Nem se o espírito materializar. Aliás, William Crookes trabalhou essa questão e nós gostamos muito de tratar, nós tratamos na pesquisa no livro, da parte científica, dizem, nenhum espírito veio falar, nossa, mas William Crookes trabalhou quantos anos em cima da materialização daquele espírito? Ele fotografou o espírito, ele cortou o cabelo do espírito, ele cortou unha, ele tomou a pulsação da médium e pulsação do espírito, e as pulsações eram diferentes. A pulsação da médium naquele transe mediúnico ali presa naquela gaiolinha era uma. A pulsação do espírito falando com ele, conversando, andando na sala. Ele tomou ela nos braços. Então, ele fez todo esse tipo de experiência. Você quer comprovação maior do que essa, né? E quantas outras comprovações nós temos? Mas a de William Crookes é fenomenal. Eu gosto demais. Michele, você poderia falar um pouco quem foi o William Crookes, de repente, para que, né, quem estiver ouvindo saber, né, contextualizar, enfim. É verdade. William Crookes, ele foi um grande cientista, né, inglês, Sir William Crookes, que ele ganhou esse físico e também com conhecimentos na química
não é? Mas um físico com vários prêmios. Inclusive o Prêmio Nobel. Prêmio Nobel da Física, não é? Então, um grande cientista, um homem realmente de ciência, que também acreditava que era impossível essa situação de comunicação e mediunidade. Então, ele foi pesquisar para comprovar realmente que não existe. Isso não pode, isso não existe, eu vou estudar isso. Um homem sério, né? Porque quando você tem a ciência a sério, você leva a ciência a sério, você vai pesquisar para comprovar que isso não existe. Não diz, isso não existe, eu não acredito, pronto, acabou. Então ele foi pesquisar, fazer a sua pesquisa. Aos 37 anos de idade, muito novo, né? No auge da sua carreira. E estudou isso até o fim, né, da sua existência, como William Crookes. E ele conseguiu comprovar, sim. No final ele ainda diz, olha, eu não digo que isso é possível, que a comunicação com os mortos é possível, que a materialização de espíritos é possível, que a mediunidade é possível. Eu digo que isto é real. Então é uma comprovação científica. Ele se utilizou da médium Florence Cook, né, que recebia o espírito de Katie King. E o interessante é que na pesquisa que ele organizou, participaram com ele outros 49 cientistas. E na hora das conclusões, os outros 49 cientistas se recusaram a assinar com medo da Royal Academy of Science da Grã-Bretanha, né? Com medo de perderem o posto de respeitabilidade, e ele corajosamente foi o único que assinou, enfrentando toda a resistência da academia, e a partir daí passou a ser tido como louco, como visionário, foi desrespeitado na própria Academia de Ciência, para mais tarde, alguns anos mais tarde, ganhar um prêmio Nobel por outros trabalhos e ser, vamos dizer assim, revalorizado dentro do movimento científico. Então, gente, William Crookes, ele foi um químico inglês, ilustre homem de ciência, né? Em 1855, ele assumiu a cadeira de Química na Universidade de Chester. Ele ocupou também a presidência da Sociedade de Química, Sociedade Britânica, a Sociedade de Investigações Psíquicas e o Instituto de Engenheiros Eletricistas. Em 1861, ele descobriu os raios catódicos e também isolou o talho e determinou as propriedades físicas, né, desses elementos. Em 1875, ele descobriu um novo tratamento para o ouro. E a coroação do seu trabalho foi com a descoberta do quarto estado da matéria, em 1879, o estado radiante da matéria. E por todas essas descobertas, né, ele foi premiado pela Rainha Vitória, que nomeou-o com o mais alto título daquele país da Inglaterra, que é o Sir, né, o Cavaleiro. Então é realmente um homem de ciência, né? Nós estamos falando de um aventureiro, de um homem que se aventurou a pesquisar, não. É realmente alguém que sabia o que estava fazendo, com investigações realmente muito sérias e que dá para nós uma profunda vontade de fazer a nossa pequenina parte, né, de estudar a ciência, de estudar a doutrina, de estudar a espiritualidade, de estudar a mediunidade, a comprovação. Lá atrás ele já fez isso, né, mostrando que o paradigma científico estava sendo modificado. E nós temos essa luta de estudar, trabalhar, tentar auxiliar, né, fazer a nossa parte, por pequenina que seja, né? Como disse o Luiz Sérgio. É tão triste essas situações de nós verificarmos profissionais lidando com vidas humanas dessa forma. Você tem o diagnóstico de fenômenos que estão acontecendo, é uma mediunidade óbvia, né? E você vai tratar dopando a pessoa e vai dopar toda uma comunidade. E quantas pessoas estão passando por isso hoje? Porque nós estamos tendo aquele despertar geral né? Como disse o Cristo, disse Pedro, né? Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós estamos vivendo isso hoje. As crianças nascem com a mediunidade, elas têm uma mediunidade muito ostensiva, né? Elas vêm, elas ouvem, elas conversam, e os pais muitas vezes não sabem como lidar com isso. E os jovens e os adolescentes, na nossa casa espírita, nós recebemos muitas, mas inúmeras pessoas com muitas dificuldades, que foram diagnosticadas com transtornos psicológicos e tomam remédios e entram em depressão, e o que elas têm muitas vezes é uma mediunidade que não foi educada, que não foi esclarecida. Então é muito triste nós sabermos de situações dessas, que profissionais ainda não querem se atentar aos fatos, para que não possam ter uma postura diferente ou sair a campo pesquisar, verificar o que está acontecendo. Isso é um fenômeno mundial, não é isolado.
né? Como que nós vamos continuar com essa forma de lidar com as vidas, com esse desleixo, né? Porque são vidas humanas. Michele. Pode falar. Michele, mas assim, só voltando ao que eu acho que é fundamental hoje aqui, o que o Geraldinho disse, é que não é o momento da gente ligar essa mediunidade à religião. Principalmente quando a gente está lidando com a justiça. Sim. Porque a resistência é imensa. Quando você focar esse tema da mediunidade, do trabalho, da prova judiciária, à religião, enquanto se ligar uma coisa a outra, a justiça não vai aceitar. Exatamente. Então, só um minutinho, Vicente, porque o Dauro quer trazer isso. Ainda não é o momento. Não, eu não falei isso não. Não, desculpa, eu entendi. Não. Quando eu falei do problema que a Michele falou em relação ao que eu observou em relação à religião, foi essa associação que a academia está fazendo com a religião e esse modo de ver religião. Eu não falei, não, eu quis mostrar. A religião vista como um processo maior de religação com algo maior, que a ciência cada vez nos mostra evidência a favor do imponderável, de uma ordem maior, de princípios organizadores maiores. Cada vez a gente vê em várias áreas da física e a própria matemática nos trazendo elementos de fundamentação de realidades de espaços multidimensionais, entendeu? Desde 1854, como nós já falamos na gravação que nós estamos fazendo aqui sobre o fundamento do imponderável, desde 1854, 3 anos antes do Livro dos Espíritos sair, Riemann, que é como se fosse um Einstein na matemática, um dos maiores gênios da matemática até hoje, entendeu? Um trabalho notável em várias áreas, o Riemann provou, sem nenhuma sombra de dúvida, a existência do espaço multidimensional, desde 1854. É matematicamente provado. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? As evidências a favor do imponderável, que a realidade maior, como Platão já falava, a nossa realidade é uma sombra, é uma projeção menor de uma realidade muito maior e mais complexa. Então é nesse sentido aí que eu quis mostrar para ela, quando ela falou da resistência, dos problemas que ela encontrou no meio acadêmico em relação à religião, primeiro, parte do porquê da resposta disso é como a religião é vista historicamente, principalmente devido às instituições ocidentais, às religiões institucionalizadas no Ocidente, como elas conduziram a religião para a humanidade. E segundo, era o outro ponto para olhar, que a ciência, que alguns cientistas, melhor dizendo, alguns cientistas não fazem essa visão de como seria religião mesmo, no sentido mais amplo, teológico, como processo de nos religar. Então, para a gente entender que muitas vezes essas resistências se devem a essa leitura que eles fazem, equivocada, da religião. Mas não acho que ela deve caminhar na vinculação de vincular essa questão científica, mediúnica, com a religião no momento, não. Primeiro que a religião tem que ser entendida, né? O que é religião? Não é vincular o seu trabalho e a parte relacionada a uma tentativa ou realmente um embasamento científico, buscar trazer embasamento científico para o processo mediúnico. Agora, a questão religiosa... Não, inclusive porque você trabalha no tribunal e junto comigo, e a gente sabe o problema que é trazer uma questão religiosa para a prova. Não dá para vincular, por isso que nós fizemos uma pesquisa científica, né? Aquilo, como nós estamos entre espíritas, nós batemos um papo aberto. Tem pão de queijo aqui, gente, tem suco, tem quitutes, que vocês não têm ideia. É bom estar em Minas Gerais, né? Então, mas a pesquisa realmente ela é voltada, a vertente dela é científica, mas qual ciência que nós estamos utilizando? A ciência espírita. Naturalmente. Porque a partir de Kardec, nós temos um novo avanço, nós temos essa pesquisa ampla que esse grande homem fez, e é em cima da doutrina espírita, esse viés científico que nós fizemos a nossa pesquisa. Em cima daquilo que Kardec nos trouxe de elementos no Livro dos Espíritos, das suas descobertas, nas suas pesquisas, na codificação, no Livro dos Médiuns. Então, nós estamos pautados na ciência, sim, na ciência espírita. Qual é a melhor ciência para estudar os fenômenos da espiritualidade? E a credibilidade está aí, né? A raiz no kardecismo. Porque para o jurista, ele precisa voltar lá, ele precisa voltar em Kardec. Compreender, ele então, precisa ser esclarecido. É importante a sua tese, porque ela não está só num trabalho de pautar em fatos, etc., mas num estudo que já foi feito
e está bastante Em estudos arrimado. científicos, que é Exato. preciso, como nós vamos trabalhar uma questão dessa como uma prova. Acontece uma situação, geralmente é penal, né? É na área penal, é um homicídio. Como nós vamos trazer uma prova dessa? Então nós temos que voltar lá em Kardec. Nós temos que levar Kardec para os tribunais. Nós temos, como a Candice perguntou, como fazer isso? E quando o advogado não é espírita ou o juiz não é espírita, nós podemos também aceitar? Lógico que nós estamos tratando então da parte científica. Mas obviamente que precisa fazer um estudo prévio para entender mediunidade, entender psicografia, entender todas as questões que Kardec coloca, o que é essa mediunidade, como ela se dá, quais as formas de mediunidade. Isso não dá para fugir. Não dá para alguém que vai trabalhar uma questão dessa fugir de determinados pontos e conceitos básicos que são trazidos na obra, na codificação de Kardec. Isso é importante para que o jurista possa ter uma maior segurança para fazer o seu trabalho. Agora, independe de religião, né? O advogado, o juiz, ele precisa ser espírita? Não precisa ser espírita. O que ele precisa é ter olhos de ver, né? Ele precisa ter aquela vontade, aquela sede pelo conhecimento, do aprendizado, porque se ele acha que ele sabe tudo, que ele é a sua idade, ele vai ter muita dificuldade de trabalhar com um elemento novo desse. A segurança jurídica, né? A segurança jurídica, ela está exatamente na busca da verdade real. Uhum. E aí é um instrumento que o magistrado tem, ele não precisa ser médium, ele não precisa ser espírita. Por quê? Porque você vai trazer esse estudo para ele, um estudo técnico para ele. E eu que trabalhei muito tempo em vara civil, eu me recordo na época que começaram as ações dos HIVs falso positivo e que havia muito pouco estudo técnico a respeito de como chegar à verdade do porquê de um falso positivo. Porque eles colocavam a culpa nos laboratórios e colocavam a culpa nos kits, né, que eram enviados. E eu me recordo que teve um caso muito polêmico na ocasião em que uma cientista da Universidade Federal daqui de Minas Gerais, ela fez uma perícia no processo na justiça e ela inovou. Por quê? Porque ela foi buscar dados assim, muito profundos de um assunto que era muito pouco falado, onde se descobriu que o organismo daquela pessoa reagiu àquele kit porque ela estava com a sua resistência baixa, assim como o HIV provoca. Então foi uma coincidência triste, porque foi feita a contraprova na época do exame e a contraprova bateu como se a pessoa estivesse mesmo com HIV. Então ela começou o tratamento. Mas o que é isso? Para o magistrado, quando ele deu a sentença e julgou improcedente a ação contra o laboratório, foi uma coisa terrível. Mas por quê? Porque todo mundo está acostumado a condenar o laboratório, os laboratórios, porque eles baseavam, não, o kit tinha problema. E esse primeiro estudo abriu as portas para várias outras ações que correram no Brasil inteiro. Então foi uma quebra de paradigma. E para o juiz foi fundamental, porque fazer justiça é muito difícil. E fazer justiça sem prova técnica é pior. Não dá, né? Então, a questão da mediunidade, da forma como você está trazendo, com um estudo dessa forma, é como essa cientista trouxe. Vamos olhar a coisa para um outro ângulo? Vamos parar de ficar colocando a culpa em determinadas coisas? Vamos abrir as nossas perspectivas para novas provas? Em busca da justiça? Da verdade real? Nós buscamos essa verdade. Como nós vamos tratar de justiça sem um juiz que seja mais ativo, um advogado que tenha coragem, né, um promotor que tenha coragem de quebrar esses velhos padrões e ir atrás dessa verdade, rompendo os seus paradigmas e correndo atrás, né? Como que nós vamos fazer a justiça verdadeira se nós temos provas, mas nós não vamos aceitar essa prova porque ofende a minha crença ou ofende a minha forma de pensar? A justiça tem que estar acima de tudo. E exige muito estudo. E a justiça limita o estudo. A justiça, por ela estar soberrada, ela te leva para o caminho mais fácil. Então é muito mais fácil o juiz seguir o caminho de todo mundo despachante, né? Exatamente. Bom, pegando um gancho na fala aí da Silvana, que ela citou aí o primeiro caso de um assunto, nós temos que lembrar o primeiro caso que ocorreu na década de 40, aqui no Brasil, que foi justamente o processo que a família do escritor
Humberto de Campos abriu contra Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira. Como o Chico estava publicando livros do espírito de Humberto de Campos, a família se incomodou, os herdeiros, né, de Humberto de Campos, e entraram pedindo, já que estão publicando livros de um familiar nosso, nós queremos direitos autorais. Né? Ou então que se declare que os livros não são dele. Né? Interessante que o Chico e a Federação Espírita Brasileira foram defendidos por um advogado católico, Dr. Miguel Timpone, que ao final do processo, tendo conhecimento de todas as evidências, de provas sobre a personalidade de Humberto de Campos, se tornou espírita e publicou um livro chamado A Psicografia ante os Tribunais, que até hoje nós temos acesso, Dr. Miguel Timpone. Então foi um caso que abriu as portas ao assunto da psicografia diante dos tribunais. Eu gostaria que a Michele falasse um pouco sobre isso. E só um detalhe, o próprio filho do Humberto de Campos, filho mais velho, escreveu um livro também atestando a veracidade do fenômeno. Depois toda a família do Humberto de Campos, a começar da própria mãe, não é? A primeira a reconhecer a identificação do filho foi Dona Ana de Campos Veras, a mãe de Humberto de Campos, depois a própria viúva e os filhos, se tornaram, inclusive, amigos de Chico Xavier. Né? E o mais importante nessa história toda é lembrar o quê? É o respeito à vontade daquele que faleceu. Porque, na verdade, essa questão da mediunidade, da psicografia, enfim, dessa situação toda, é lembrar que a gente pode utilizar esse mecanismo para atestar a vontade da parte, daquela pessoa que não está ali para declarar o que ela quer. Então, aquela pessoa que faleceu, às vezes, eu imagino uma utilização disso nas varas de sucessão, né, nos inventários, onde existe uma lide terrível, né? É muito triste. Então, assim, imagina você utilizar desse mecanismo para atestar qual que é a vontade do falecido. Como auxiliaria, né, Silvana? Olha, como seria realmente para os juízes, principalmente, né? Porque os juízes ficam ali a família brigando ali, se matando. Você podia falar para a gente também, você tem mais aí um listado algumas experiências, evidências, né, que você organizou. Antes de você começar a falar, eu gostaria só de lembrar uma luta de Kardec, você vê que o Kardec já estava na base de tudo, né? Ele lutava para provar que o Espiritismo não era mais uma religião, que era uma doutrina embasada em fenômenos naturais. Isso. Que se você, cientista, tiver coragem de sair do seu púlpito e pesquisar a reencarnação, você vai encontrar evidências, como todos os cientistas que assim o fizeram encontraram até hoje. Que se você, cientista, for estudar a mediunidade, vai encontrar evidências, como todos os cientistas que mexeram com mediunidade até hoje encontraram. Eu não lembro de um cientista que foi mexer com mediunidade ou reencarnação, que é um princípio fundamental do Espiritismo, que disse assim: não há hipótese alguma, nenhum tipo de evidência que possa nos suscitar a possibilidade da encarnação. Ao contrário. Eles falam ao contrário disso. Quer dizer, é por isso que Allan Kardec dizia, a igreja, por exemplo, romana falava, é uma nova religião. É uma nova religião. Allan Kardec, não é uma nova religião. Nós não somos uma nova religião. Nós somos uma doutrina baseada em leis naturais que suscita a ideia religiosa em nível superior. E que dialoga com todas as outras religiões, e inclusive dialoga muito bem com a ciência. Né? Esse caso que Geraldinho comentou, né, foi o abre alas. Né? Como os outros casos que vieram depois tratavam da questão da prova mesmo, da psicografia como uma prova. Esse foi o primeiro caso que abriu aí a espiritualidade, um autor desencarnado que escreve, e nós temos a pesquisa aí do Caroli tratando, né, dos pormenores dessa forma de escrever de Humberto de Campos, quanto encarnado e quanto desencarnado, e que comprova realmente que é o mesmo estilo, é o mesmo autor, e que a família não compreendia, porque quando tudo começa, você tem essa dificuldade da não compreensão. Isso é natural, né? Nós não podemos jamais, em hipótese alguma, julgar alguém, um advogado, um juiz que tenha dificuldade. Isso é muito natural, está apenas começando uma nova, né, um novo diálogo, uma forma de estudar e pesquisar isso. Depois desse caso de Humberto de Campos... Só um minutinho.
Você fez menção aí, Caroli. Exato. Você fez menção aí, Michele, a tese de doutorado, né, do doutor Alexandre Caroli Rocha, da Unicamp de Campinas, que tratou exatamente sobre os estilos, né? a psicografia do Humberto de Campos em Chico Xavier, comparando-a com os escritos dele ainda entre nós na face da Terra. E num determinado momento o trabalho dele é muito interessante porque ele identifica um texto em que Chico Xavier psicografou de autoria de Humberto de Campos e que não havia, esse texto faz referência a um outro texto que ele teria escrito mesmo, né? Aqui na Terra. E que na ocasião da psicografia de Chico Xavier não se conhecia esse texto. Então muita gente, muitos críticos, chegaram até a mostrar, vamos dizer assim, a farsa, entre aspas, mediúnica de Chico Xavier, porque não havia nenhum texto de Humberto de Campos como aquele citado. E, no entanto, só depois, na década de 60, se não me engano, é que foram encontrados escritos originais de Humberto de Campos, exatamente nos termos citados na psicografia de Chico Xavier 20 anos antes. É muito interessante a pesquisa dele, né? E nós temos desse caso de Humberto de Campos para cá, depois nós tivemos o caso Maurício, né, que foi o primeiro, ali em Goiás, onde os dois amigos, brincando em casa, encontraram a arma do pai, acidentalmente disparou, um veio a desencarnar, faleceu. O espírito, então, por meio de Chico Xavier, envia uma mensagem à família dizendo que foi acidente, foi acidental, e dá uma reviravolta, né, nesse caso. Esse foi o primeiro. Nós tivemos agora, em 2014, o último, que tem em Uberaba, psicografia de Bacelli, que também foi utilizado como prova. Então nós estamos percebendo assim, existe uma dificuldade muito grande, existe a dificuldade, é óbvio. Tudo que começa, que tem esse início, tem uma certa, né, resistência. Mas também que esses casos estão aumentando, tende a aumentar muito mais. Por isso a necessidade do judiciário se preparar, dos agentes de direito estudarem, se prepararem, porque isso tende a aumentar e muito. Né, o novo paradigma que surge, isso é óbvio que vai aumentar. Então nós precisamos estar preparados. A tentativa da dissertação e da obra é despretensiosa, é somente para fazer assim um abre-alas, reflexões, propor reflexões, como nós podemos utilizar isso, como nós podemos conhecer, nós do judiciário, conhecer um pouco mais desse fenômeno, e quando isso acontecer conosco, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar em cima do muro com medo, uma resistência, ou nós vamos buscar a justiça, aquele espírito de ciência, aquele espírito de aprendiz e fazer acontecer, né? Então os casos estão acontecendo muito. As pesquisas atuais, como o Luiz Sérgio disse, nós temos tantas pesquisas, né, que comprovam a reencarnação, e nós pesquisas que comprovam a psicografia. Então nós temos aí a pesquisa recente, né, que foi feita até na Pensilvânia, onde o cientista Júlio Pérez, que é do Proser, ele é do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, o Frederico Leão, também do Proser, Alexandre Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Leonardo Caixeta, de Goiás, da Federal de Goiás, Andrew Newberg, médico da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, diretor da pesquisa do Centro de Medicina Integrativa. Então eles fizeram uma pesquisa muito interessante, levaram para os Estados Unidos médiums, psicógrafos, 20 médiums. A seguinte hipótese é, quando nós vamos escrever uma carta para a mãe, uma carta para o namorado, um texto no Face, nós ativamos a área da criação, a área da criatividade. Vamos fazer o seguinte, colocaram então todos esses médiums, para escrever uma carta psicografada, uma psicografia. O espírito vai dar o recado. Vai ativar qual área? E eles trabalharam essa questão da psicografia e da criação entre textos criados por eles e textos psicografados. Eu acho que o Geraldo podia ajudar a gente nessa questão. Esses 20 médiuns brasileiros foram levados até a cidade lá da Pensilvânia, Pittsburgh, foram submetidos a determinados exames de radioimagem. Inicialmente, todos foram convocados a escrever eles mesmos alguns textos que foram propostos, pedindo a eles que se esforçassem na criação mental dos textos. Eles receberam um radioisótopo na veia e, enquanto estavam escrevendo, foram logo
depois da escrita, foram pesquisados em aparelhos de radioimagem, de mapeamento cerebral. Foi identificado em cada um deles as zonas cerebrais ativadas na hora da criação, deixando claro para eles que eles é que iriam escrever esses textos. E depois, em outro dia, os mesmos 20 médiuns foram submetidos, então, os pesquisadores pediram a eles que não mais criassem, e sim estivessem à disposição dos espíritos para escrever mediunicamente. Então, o mesmo processo foi repetido, um radioisótopo na veia, a questão do aparelho de radioimagem para o mapeamento cerebral do processo, e em grande parte, a maioria dos casos, não em todos os casos, mas o resultado foi muito interessante, que na maioria dos casos houve uma diferenciação enorme das zonas cerebrais ativadas entre o momento em que os próprios médiuns estavam escrevendo por conta própria e o outro momento em que esses mesmos indivíduos estavam sob a influência da mediunidade psicografando. Então, mostrando aí que também há o fenômeno anímico e que há o fenômeno espiritual, de fato, o fenômeno da psicografia, em que eles estavam não mais escrevendo por conta própria, mas sim atuados sob a influência de um espírito que estava escrevendo. E que justifica a tese espírita, né? De que a psicografia realmente é um fenômeno real, não é mesmo? Eu queria te perguntar, Michele, em relação às resistências e a toda a rejeição que você teve em relação a essa pesquisa, mas com um pensamento, puxando um pouco que o Luiz Sérgio introduziu, de que a gente tem que pensar também que o judiciário, ele é um reflexo de nós enquanto humanidade. Então, cada vez mais a gente percebe a dificuldade das pessoas encararem os próprios sentimentos. Para o juiz se envolver com as partes é muito difícil. Ele tem que se colocar com compaixão. Nós temos essa dificuldade, o juiz também tem. Para você analisar uma prova, para você é muito mais fácil você ser legalista. É muito mais fácil você ir na letra da lei. Foi mais fácil para os fariseus, é mais fácil para a gente hoje. Né? Então, essas resistências, elas são reflexo do nosso estado psicológico enquanto humanidade. Então, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, sobre esse bloqueio das pessoas em relação a essa nova forma de olhar, porque requer um engajamento psicológico. Uma nova postura diante de si mesmo, né? Do autoconhecimento, de se colocar no mundo de uma forma humanista. Nós que trabalhamos na área acadêmica, né, como professores, os cursos de direito buscam tanto essa humanização, esse humanismo dos acadêmicos, dos graduandos, mas isso ainda está tão fria, né? Uma forma tão fria de ser colocado, como a Silvana disse, o judiciário anda tão atolado que tudo vira meio que despachante, você não tem condições de raciocinar, de pensar, de refletir, de filosofar, então está tudo muito complexo, nós estamos em reforma. Então essa dificuldade nós compreendemos, é uma dificuldade de todo o meio jurídico que nós estamos vivendo hoje, mas existe algo muito interessante, e que diante de algumas dificuldades e resistências do início, hoje eu tenho feito muita palestra em faculdades para os alunos da graduação. E o que nós vemos é exatamente o contrário. O que nós vemos é uma não resistência. Os alunos não são resistentes ao tema. Então, esses que se formam agora, eles não têm resistência, muito pelo contrário, eles têm uma grande vontade de saber, uma sede de conhecimento. Então, eles gostam demais, eles vêm procurar. Eu trabalho orientação de alunos do Brasil todo, pela internet, né? A internet nos facilita esse contato, de muita gente querendo trabalhar o tema. Se aqueles que estão já saturados de toda essa aura psíquica, emocional e legalista que existe no judiciário, esses novos que se formam, eles nos dá uma esperança tão grande de um futuro melhor na justiça, de realmente ver a justiça sendo feita, porque eu como professora, eu acredito que tudo está na educação, eu acredito muito neles, eu incentivo demais os meus alunos, esse potencial que eles têm dentro de si, de ser transformadores do mundo, sim. Como você vai para uma área jurídica, como que você vai fazer direito se você não tem essa vontade de fazer melhor, de transformar o mundo num lugar melhor, de trabalhar pela justiça, de ser diferente? Então eu trabalho muito com eles essa questão, não deixa o mundo te hipnotizar. Não entra nessa caixinha de fósforo, não, eu brinco com eles. Sai da caixinha, seja diferente, faça diferente. Então eu vejo nessas palestras que eu vou nos estados diferentes, lugares que eu não conheço, a gente nunca sabe como vai ser, né, a recepção. Mas isso, gente, tem sido assim geral. Os alunos da graduação do direito brasileiros estão abertos, não há resistência com eles.
eles têm essa mente aberta, essa vontade, essa sede de transformação. Aqueles que já estão mais antigos, alguns têm essa resistência, mas quando a gente esclarece, explica a mediunidade dessa forma, como Kardec veio nos mostrar a mediunidade, nós percebemos uma quebra dessa resistência. E poucos realmente não conseguem, não têm as condições, não estão abertos, né, para nenhum esclarecimento, mas realmente dá muita esperança ver que tem uma modificação muito grande acontecendo por aí. E os espíritas da área, você... Pula. Corta aí. Os espíritas, eu acho que essa questão científica, o estudo da ciência espírita, ela tá meio, assim, deixada de lado entre os espíritas, né? Parece que a ciência espírita não é muito importante para os espíritas. Eu sinto, olha, eu comento até com os amigos, eu sinto às vezes mais receptividade do tema nos alunos que não são espíritas, na comunidade que não é espírita, do que entre os próprios irmãos, né, os confrades espíritas. Porque essa questão científica mesmo na doutrina parece que está precisando ser resgatada, e por isso que o Portal Saber está aí para nos ajudar nesse árduo trabalho de resgatar a ciência. Mas fazer um adendo a você solene, vou dizer uma coisa solene aqui. É porque, na nossa opinião particular, o que tem acontecido devido a muita dedicação, inclusive ao estudo que nós, né, nos centros espíritas e nos grupos espíritas em geral, mas muitas vezes eu vejo o espiritismo estar sendo simplesmente confundido como mais uma corrente filosófica. E no seu livrinho tem uma parte que o senhor dita, olha, o espiritismo é uma doutrina fenomenológica, ela baseada em fenômeno. Fenomenologia. Se não for, e o Allan Kardec dizia uma coisa muito interessante sobre os filósofos da época dele. Ele dizia o seguinte, olha, os filósofos adoram estudar a alma, eles falam sobre as características da alma. Uma hora que quando você chega com a prova cabal e material da alma, eles saem correndo. Nós, espíritas, muitas vezes estamos parecendo com esses filósofos da época de Kardec. Queremos filosofar o espiritismo, queremos colocar lá em cima. Mas quando vem a evidência física, a evidência cabal, da prova de que aquela moral toda não é uma moral meramente de cunho filosófico, teológico, de mesas teológicas humanas, e sim uma verdade, né, nos enviada do mais alto através de um fenômeno real, aí a reação nossa muitas vezes é a mesma daqueles filósofos da época de Allan Kardec. Não, Kardec aí não. Allan Kardec ficava, eu não entendo. Eles vivem estudando a alma, mas quando você chegou com a prova material da alma, eles saem correndo. A gente vê que isso foi uma questão antiga, porque a gente tem que fazer aqui uma reverência ao Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande pesquisador no campo da ciência espírita, e na época dele ele teve uma oposição imensa do movimento espírita, chegou a ser, inclusive, perseguido, não é? Agora nós temos que tirar o chapéu hoje, sim, para os médicos espíritas que estão fazendo um trabalho maravilhoso de pesquisa, as associações médico-espíritas do Brasil, dos estados e até internacional, não é, que tem tido a coragem de tratar, sim, de espiritualidade e medicina, levando essa quebra de paradigma da sociedade da transição, né, para o mundo regenerado, saindo do paradigma materialista e entrando no outro paradigma da espiritualidade. Então esse pessoal realmente tem trabalhado muito, sob a coordenação da doutora Marlene Nobre, de outros amigos. Aproveitamos para mandar um grande abraço para a doutora Marlene Nobre, que nos auxiliou nessa pesquisa também. Isso. Auxiliada aí por muitos amigos aqui em Minas, o doutor Roberto Lúcio Vieira de Andrade, o doutor Andrei Moreira, em Campo Grande, o doutor Décio Iandoli Júnior, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o doutor Sérgio Lopes, inúmeros médicos que têm ido a campo, né, dado a cara a bater, mas pesquisando, sim, os aspectos da espiritualidade, da revelação espírita, através da mediunidade de Chico Xavier, que foi, de certa forma, antecipada para a medicina em muitos aspectos, né, mostrando para nós como, por exemplo, o espírito de André Luiz, muitos anos antes, 30, 40, 50, 60 anos antes, trouxe questões a respeito do corpo, da mente, que muito mais tarde foram tratadas
pesquisas científicas de renomados médicos norte-americanos, japoneses, europeus. Então, no campo da medicina, eu acredito até que os espíritas médicos estejam aí na vanguarda. Na vanguarda. Infelizmente, isso não se aplica a todos os setores, mas certamente a Michele aqui presente está no setor, sim, no setor jurídico, levando o seu trabalho adiante. Isso nós temos que reconhecer e agradecer. Eu que agradeço. Os médicos têm nos inspirado realmente. Só um questionamento bem rápido, eu sei que estamos no final. Um dos integrantes da banca da dissertação de mestrado da Michele fez, e aí a Michele ficou de responder, disse que não poderia, porque vai ser assunto depende da tese de doutorado dela, mas eu gostaria de fazer essa pergunta para a Michele. Só tem o pessoal do Portal Saber aqui, ninguém mais está nos ouvindo, e a gente... Ninguém está, e em função disso, a Michele já sabe, inclusive, qual que é o questionamento, que ela, ele quer saber, ela acaba gente, pegando esse ser que está falando, ele esqueceu de se qualificar lá na entrada, que ele, além de tudo isso que ele disse, ele é meu marido. Ele está meu marido nessa reencarnação. Então, um professor perguntou da questão da mudança de paradigmas científicos, que nós falamos de Thomas Kuhn, que tudo se transforma de tempos em tempos, depois da Revolução Científica, e ele perguntou por que o fenômeno, da espírita não tem as anomalias e não tem essa transição, essa mudança de paradigmas. E aí nós sabemos, lei divina. Trata de lei divina, que nós gostaríamos de aprofundar isso daí numa próxima pesquisa para dar continuidade. Estudando essas leis, é fenômeno, é fenomenologia. Então ela não vai ter essa quebra de paradigma, essa mudança. E a ciência espírita ela é muito rica a ser estudada. Tem campo, tem trabalho, tem tanto para ser estudado, tanto para ser pesquisado. Então nós conclamamos aí os espíritas, os simpatizantes da doutrina, os acadêmicos, a estudarem sim, aprofundarem-se na doutrina, estudarem um pouquinho mais desse viés que está um pouco esquecido, pelos estudantes até do espiritismo. A ciência espírita, ela precisa ser estudada, ela precisa ser esclarecida e difundida, levada em todos os ramos acadêmicos, em todos os setores, e nunca esquecendo, que a doutrina, ela é maravilhosa, é uma doutrina muito ampla, de 3 aspectos, ciência, filosofia e religião, mas só vale a pena se ela for utilizada na nossa vida, se ela se tornar algo útil no nosso dia a dia, se nós aprendermos como espíritas a utilizar dessa água limpa que o Cristo vem nos trazer, para modificação nossa, para nos tornar seres melhores, mais felizes, mais plenos, mais livres, verdadeiramente livres, das algemas, das ilusões, do materialismo e tudo mais. Se nós não soubermos aplicar toda essa maravilha que nós temos nas mãos, é como estar cheio de sede, sedento, nós temos ali um poço cheio d'água e nós não queremos pegar uma vasilha para beber essa água. Então nós precisamos aplicá-la. A doutrina espírita ela precisa ser aplicada no dia a dia, na nossa vivência prática de todo dia, aprendendo, relembrando o que o Cristo diz: brilha a vossa luz. Então nós somos convidados a cada um a fazer a sua parte, pequenino que seja, a brilhar nossa luz no trânsito, onde é difícil, lá em casa, quando está difícil, na casa espírita, com os companheiros difíceis que nós temos. A doutrina nos convida a sermos um pouco seres melhores, seres mais plenos, para que nós possamos tentar aí, fazendo a nossa pequenina parte, transformar o mundo, quem sabe. Muito obrigado. Gente, nós estamos chegando no final do nosso podcast. Vamos lembrar aqui que é isso que a Michele acabou de dizer. A ciência espírita, ela é crística e moralizante sempre. Isso é um ponto que sempre responde. Ela é crística porque Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando você lida com ciência que busca a verdade, você está lidando com o Cristo diretamente. E toda a verdade é moralizante. Exatamente. Então, gente, olha, muito obrigado a todos aqui. Nós estamos aqui, gente, tentando compartilhar com vocês esse momento de congraçamento. Pessoal de Campo Grande, vocês, Michele, são... Tupã, interior de São Paulo. Tupã, interior de São Paulo. O Rafael Lavarini também chegou aqui um pouquinho depois, o nosso irmão de São Paulo lá, o Tiago Ojeda, não é isso, Tiago? Você é de onde exatamente? São Paulo, capital? Da capital. O Rafael Lavarini, você mora em Sete Lagoas, né? Sete Lagoas. Quer dizer, um monte de gente aqui conversando com a gente e num clima muito interessante. Nós gostaríamos de agradecer a todos e pedir que Jesus nos abençoe sempre nesse trabalho de divulgação e de intronização desses conhecimentos para a nossa melhoria própria. Muito obrigado a todos.